Olá pessoal, está começando mais um vídeo no nosso canal e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês, né, como que foi a apresentação do Enzo e antes de mais nada eu vou explicar para vocês um pouco, né, do que é a apresentação, consagração, né, eu sei que em cada igreja é de um jeito. Antes de mais nada também quero avisar que Enzo está aqui no meu colo, se eu ficar balançando é porque ele está aqui. Tá bom? Então vamos começar. Nós aqui em casa frequentamos igreja evangélica. E quando eu era pequenininha também, eu fui apresentada, consagrada a Deus. O que é isso? É uma ação, né? É um culto de ação de graças. Em algumas igrejas, o culto todo, ele é voltado, né, para essa ação, para essa apresentação, consagração. Na igreja que eu frequento, o culto ele segue a programação normal e no final tem uma palavra ali direcionada para os familiares e para a criança que está sendo consagrada ou apresentada. Em outras igrejas, a criança ela é batizada quando pequena, mas na evangélica não. Isso também acontece quando a criança ela é bem novinha. Se eu não me engano, com 20 dias, a partir de 20 dias de nascida, ela já pode ser apresentada. No caso do Enzo, por causa da pandemia, ele não pôde ser apresentado antes, né? Porque as igrejas só voltaram a funcionar por agora. Então, ele foi apresentado com 8 meses. Em anos normais, o pastor ele eleva a criança a Deus, né? Como se fosse elevado a Deus. E ali ele consagra essa criança, ele faz uma oração. Em algumas igrejas, entregando a vida dessa criança, ele é voltado, né? E para essa ação, para essa apresentação, consagração. Na igreja que eu frequento, o culto ele segue a programação normal. E no final tem uma palavra ali direcionada para os familiares e para a criança que está sendo consagrada ou apresentada. Em outras igrejas, a criança ela é batizada quando pequena, mas na evangélica não. Isso também acontece quando a criança ela é bem novinha. Se eu não me engano, com 20 dias, a partir de 20 dias de nascida, ela já pode ser apresentada. No caso do Enzo, por causa da pandemia, ele não pôde ser apresentado antes, né? Porque as igrejas só voltaram a funcionar por agora. Então, ele foi apresentado com 8 meses. Né? Que em anos normais, o pastor ele eleva a criança a Deus, né? Ele é voltado, né, para essa ação. E ali ele consagra essa criança, essa apresentação, faz uma consagração. Entregando na igreja que eu frequento, o culto ele segue a programação normal. E no final tem uma palavra ali direcionada para os familiares e para a criança que está sendo consagrada ou apresentada. Em outras igrejas, a criança ela é batizada quando pequena, mas na evangélica não. Isso também acontece quando a criança ela é bem novinha. Se eu não me engano, com 20 dias, a partir de 20 dias de nascida, ela já pode ser apresentada. No caso do Enzo, por causa da pandemia, ele não pôde ser apresentado antes, né? Porque as igrejas só voltaram a funcionar por agora. Então, ele foi apresentado com 8 Tá. Em algumas igrejas, o culto todo ele é voltado, né, para essa ação. Em anos normais, o pastor ele eleva a criança na igreja que eu frequento, né, o culto ele segue a programação normal. E ali ele consagra essa criança, no final faz uma oração tem uma palavra ali direcionada para os familiares e para a criança que está sendo consagrada ou apresentada. Em outras igrejas,
a criança ela é batizada quando pequena, mas na evangélica não. Isso também acontece quando a criança ela é bem novinha. Se eu não me engano, com 20 dias, a partir de 20 dias de nascida, ela já pode ser apresentada. No caso do Enzo, por causa da pandemia, ele não pôde ser apresentado antes, né? Porque as igrejas só voltaram a funcionar por agora. Então, ele foi apresentado com 8 meses. Tá. Em algumas igrejas, o culto todo ele é voltado, né, para essa ação, para essa apresentação, consagração. Na igreja que eu frequento, o culto ele segue a programação normal, em anos normais, o pastor ele eleva a criança ali direcionada para os familiares e para a criança que está sendo consagrada ou apresentada. Ele faz uma oração ali, entregando a vida dessa criança em outras igrejas. E agora a criança ela é batizada quando pequena, mas na evangélica não. Isso também acontece quando a criança ela é bem novinha. Se eu não me engano, com 20 dias, a partir de 20 dias de nascida, ela já pode ser apresentada. No caso do Enzo, por causa da pandemia, ele não pôde ser apresentado antes, né? Porque as igrejas só voltaram a funcionar por agora. Então, ele foi apresentado com 8 meses. Tá. Em algumas igrejas, o culto todo ele é voltado, né, para essa ação, para essa apresentação, consagração. Na igreja que eu frequento, o culto ele segue a programação normal e no final tem uma palavra ali direcionada para os familiares e para a criança que está sendo consagrada em anos ou normais, apresentada. O pastor ele eleva a criança a Deus, em outras igrejas elevada a Deus, a criança é batizada, ele consagra essa criança, ele faz uma oração ali, não. Entregando a vida dessa criança. Isso também acontece quando a criança ela é bem novinha. E agora, se eu não me engano, com 20 dias, a partir de 20 dias de nascida, ela já pode ser apresentada. No caso do Enzo, por causa da pandemia, ele não pôde ser apresentado antes, né? Porque as igrejas só voltaram a funcionar por agora. Então, ele foi apresentado com 8. Tá. Em algumas igrejas, o culto todo ele é voltado, né, para essa ação, para essa apresentação, consagração. Na igreja que eu frequento, o culto ele segue a programação normal e no final tem uma palavra ali direcionada para os familiares e para a criança que está sendo consagrada ou apresentada. Em outras igrejas, a criança ela é batizada em anos normais, mas na evangélica o pastor ele eleva a criança a Deus. Isso também acontece quando a criança ela é bem novinha. E se eu não me engano, essa criança, ele com 20 dias, a partir de 20 dias de nascida, dessa criança, ela já pode ser apresentada. E no caso do Enzo, por causa da pandemia, ele não pôde ser apresentado antes, né? Porque as igrejas só voltaram a funcionar por agora. Então, ele foi apresentado com 8 meses. Tá. Em algumas igrejas, o culto todo ele é voltado, né, para essa ação, para essa apresentação, consagração. Na igreja que eu